Muito bem, muito bem. Vamos então começar a nossa reposição de hoje, dia 21/11, aula de banco de dados, reposição da turma do segundo ano, né? Da disciplina de banco de dados. Hoje, 21 de novembro, né? 21/11 de 2023. Bora lá então, vamos começar a nossa reposição de hoje. Tenho aqui mais alguns comandos, né, que eu quero estar passando aí para vocês. E para tanto, vamos começar aí mostrando essa telinha aqui para vocês. Esse aí é o SQL AVG ou Average, tá? Average é a média em inglês, tá? Então, nós vamos falar sobre como é que você faz um cálculo da média de alguns conteúdos dentro do seu banco de dados. Eu vou dar um exemplo. Você tem lá, como está aí na tela, Select AVG Price from Products. Ou seja, me dê a média dos preços, né? A média dos valores da coluna Price, tá? Da coluna Price da tabela Produtos, ok? Então, se a gente for olhar aqui, ó, nós temos a syntax, né? Aqui embaixo, né? Select AVG, coluna Name, from Table. E aí você dá a condição, né? Where condition, certo? Então, olha aí, a nossa tabela, né? Nosso banco de dados tem aí alguns valores, né? 18, 19, 10, 22 e 21.35, certo? Aqui eu tenho como é que você faz para adicionar a cláusula where, né? No caso desse novo parâmetro aí do AVG ou Average, tá? Que seria a média, como eu já falei. Então vamos imaginar, olha lá, selecione Price, né? Average Price da tabela Produtos, onde categoria ID igual 1, certo? Então se a gente olhar aqui, ó, nós temos aqui categoria 1 aqui, 1 aqui. Não sei se tem mais algum registro, mas acho que não. Acho que só tem um aqui e um aqui, né? Categoria ID 1 e 1. Então ele vai me dar a média desses dois valores. Lembrando que essas coisas de contar, de média, são símbolos, são fórmulas matemáticas. Não tem como você fazer um average do nome, tá bom? Você poderia sim fazer o average de supply ID, de categoria ID, né? Baseado nesses dois parâmetros, supply ID e categoria ID, você poderia fazer o average price, porque são valores e aqui são os IDs, tá bom? Se você tivesse aqui, por exemplo, no produto nome, vários produtos, né? Vamos dar um exemplo. Vários tipos de chocolates como produto nome, né? Então você poderia fazer assim, a média de preço dos chocolates é essa, né? Aí tinha lá chocolate branco, chocolate bombom, chocolate meio amargo, enfim, vários chocolates como produto, certo? Então você poderia ver qual a média de preço dos produtos, né, dos chocolates que você tem no seu banco de dados. Mas fica muito mais fácil se por exemplo, a ID dos chocolates, né, fosse, sei lá, 5. Então você colocaria onde supply ID, where supply ID igual 5. Ou poderíamos dizer categoria mesmo chocolates, certo? Então a média de preço da categoria 1. 1 é chocolate. 2, arroz. 3, feijão, certo? 4, macarrão, né? Que são categorias.
E aí então você colocaria os produtos dentro dessas categorias. Por exemplo, categoria macarrão, tem 5, 6 tipos de macarrão, ou 10 tipos de macarrão. Categoria chocolate também tem 10 tipos, certo? Então você teria a média de preço daquela categoria. Beleza? Vamos então aqui ao nosso teste, né? Try yourself, né? Tente você mesmo. Vamos lá? Olha aí. Tá aqui, ó. Select AVG Price from tabela Products Where categoria ID igual 1. E vamos rodar e vamos ver o que ele nos devolve. Olha aí, ó. A média é 37,97 da categoria 1. Vamos mudar aqui para a categoria 2 para ver o que acontece. Olha lá, mudei para a categoria 2, rodei o SQL 2306. Esse 25 aqui é desprezável, tá? Então, se eu mudar aqui a minha categoria, eu consigo uma média da coluna Price, ok? Vou pedir um exercício para vocês fazerem aí, usando esse comando novo, né? O AVG Price, ok? Vamos ver aqui W3C School SQL. E estamos de volta aqui à nossa tela. Eu tinha falado do AVG, né? Dessa função, certo? Muito bem, muito bem. Então, agora nós vamos falar do SQL Like, tá? O like é um operador, né? Tá escrito aí, é um SQL Like Operator, tá? Ele é um operador. The Like Operator, né? Deixa eu pôr em português aqui, porque assim fica melhor para vocês que estão lendo aí também. Só que, como eu falei, quando vocês colocarem para português, muito cuidado com os comandos aqui nessa coluna, porque eles também acabam sendo traduzidos, certo? Então, SQL é semelhante, né? Tá vendo aqui, ó, o like virou semelhante, tá? Então, muito cuidado. Muito bem, então vamos lá. O like operador é usado em uma cláusula where, né? Where cláusula, para procurar um padrão especificado em uma coluna. Por exemplo, a gente usa o igual, né? Agora então vocês vão aprender a usar o like. Dois coringas frequentemente usados com o like operator. Um deles é o sinal de porcentagem, que representa 0, 1 ou vários caracteres, certo? No caso da porcentagem. E o sinal sublinhado representa um único caractere, ok? Então vamos lá. Select from customers. Selecione asterisco, né? Todos os campos, né? Da tabela customer. Onde customer name, onde o nome, né? Customer name, like, a %. Veja bem que ao invés de eu usar igual, como eu vou usar um caractere coringa aqui, eu tenho que usar um padrão, né? Então é like a %. Isso vai me devolver todos os registros que começam com A. Ok? Vejam bem que eu tenho aqui a sintaxe, né? Ó, select coluna 1, coluna 2 da tabela name, né? Ou eu posso selecionar asteriscos, né? Como eu coloquei lá, aqui em cima, né? Aqui em cima pode ver que tá asteriscos, mas pode ser coluna 1, coluna 2, coluna 3, enfim, as colunas que te forem interessantes recuperar do banco de dados. Da tabela nome da tabela, onde coluna N, né?
onde a coluna, que vai ser o parâmetro de igualdade, igual o pattern, que seria o padrão que você vai procurar, certo? Então, ó, vamos olhar aqui o nosso banco de dados, ó. Eu tenho aqui Alfreds, Ana, Antônio e Around. Esses são os nomes de clientes, né? Customer Name, certo? Então veja bem aqui que eu estou pedindo da tabela clientes Customer Name, ok? Então vamos lá, rodar o nosso SQL e começou a bugar, igual aquele dia, né? Ó, tá vendo? Ele buga. Tem dia que o SQL lá buga, não sei porquê. E aí aparece isso aqui, ó. Aprenda a codificar. Eu acho que quando acontece isso, eu acho que é porque ele tá tendo muita gente usando, né, ao mesmo tempo. Então ele começa a bugar desse jeito, né? Olha aí, muito bem. Eu tenho aqui a tabela livros e eu acho que dá para exemplificar, né? Então vamos fazer aqui usando a tabela livros. Select from livros, onde deixa eu ver aqui, autor, onde autor onde autor, né, A%, onde autor like A%, né? Vamos lá. Olha aí, ele me deu todos os autores que começam com a letra A, certo? Se tivesse preço aqui, eu poderia botar até um average aqui do preço, mas não tem. Vamos imaginar aqui, então, vamos voltar aqui no SQL, né? Ó, vou até copiar aqui para facilitar. Vamos voltar aqui no SQL, vamos mudar aqui para C. Então, C%, o que interessa depois do C, ou seja, começa com C. Olha aí, ó. Charles Dickens, Charlotte Brontë, certo? Ou seja, o like vai buscar pelo padrão. Se eu colocasse esse mesmo padrão e colocasse igual, ok? Se eu colocasse igual, não retorna nada, porque no banco de dados nada é igual a A mais aquele símbolo, certo? Se eu colocar o like, né? Se eu colocar o like, aí então eu estou procurando pelo padrão, que é o A% ou B%, ou alguma coisa assim, tá? Vamos inverter aqui, vamos colocar %C. Vamos ver se tem. Olha, a terceira letra aqui é o C, tá vendo? Então, o que tem antes não me interessa. Me interessa que tem alguma coisa com a letra C, que é a terceira letra, certo? Se tivesse C na primeira, ele acharia a primeira. Se tivesse C na segunda, ele acharia na segunda, certo? Vamos imaginar aqui então novamente, aqui no nosso SQL, A% F. Então o porcento é qualquer coisa que esteja entre A e F. Vamos ver se tem. Olha, zerado, não tem.
Não tem nenhum registro que tem A no início, alguma coisa e depois F. Certo? Acho que ficou claro, né? Igor, você ainda está por aí, está me ouvindo, tá compreendendo, tá fácil? Muito bem, vamos voltar então aqui à nossa tela. Tranquilo, né? Beleza, então já vimos aí o average e já vimos então o like, certo? O sum eu apresentei lá na sala, o average, o like, e agora vamos ver o wildcards. Vou pôr em português aqui. Olha lá. O wildcards é o caractere coringa, tá? Caracteres coringas em SQL. Um caractere coringa é usado para substituir um ou mais caracteres numa string, né? Ou seja, numa linha de caracteres, o coringa substitui qualquer caractere, né? Um ou mais, tá? Os caracteres coringas são usados com o operador. O operador é usado em uma cláusula para procurar por um padrão especificado em uma coluna. Like, where. Mesma coisa, tá? Aqui ele só está exemplificando os tipos de caracteres coringas, tá? Pode ver que a sintaxe aqui é a mesma do anterior. E aí aqui nós temos os caracteres coringas. É o porcento, o underline, né? Que representa somente um caractere, né? Os brackets, né? Ou seja, os colchetes, né? Que representa any single character, né? Um caractere, você pode colocar dentro do brackets um único caractere. Esse aqui, o chapeuzinho, né? O acento circunflexo, representa qualquer caractere que não esteja dentro de brackets, né? Dentro de chaves. O tracinho representa qualquer caractere dentro de um range, né? E as chaves representam any escaped character, certo? Bom, vamos lá. Temos aqui o nosso banco de dados. Vamos usar o porcento, né? Nós já usamos, né? Ó, porcento is. Vamos tentar aqui para ver o que acontece. Olha lá. Porcento is é a mesma coisa que eu já mostrei na parte anterior do like, né? Ó. Se eu rodar, ó, ele me devolve nome, né? Customer name, né? Aonde eu tenho alguma coisa is, certo? Então, ó, customer name, se a gente sair procurando aqui, ó, eu tenho is, mas não me interessa isso aqui. O que começa não me interessa. O que me interessa é o is. Aqui tem is, aqui tem is, aqui tem is e is, certo? O que vem antes não me interessa, desde que termine com is, tá? Esse é que eu usei aqui, o is, né? O porcento is, ok? Vamos voltar aqui para a tela anterior, fechar aqui. Olha aí, ó. Agora aqui eu estou usando porcento mer porcento. Então eu quero qualquer coisa que tenha alguma coisa no começo, mer, alguma coisa no final. Não me interessa o que. Certo? Olha lá, rodei o SQL, né? E se a gente for olhar aqui, customer name, eu tenho, deixa eu ver aqui, customer name aqui. Então vamos ver onde é que está o mer aqui, ó. Aqui tem mer, ó. Tá vendo? Ó. Centro com mer, tem mer aqui, né? Comercial. Aqui eu tenho mercado, mer. Aqui eu tenho no Romero eu tenho mer.
E no hipermercados eu tenho mer, certo? Ou seja, não me interessa o que tem nem antes e nem depois. O que me interessa é o nome. Isso é muito útil quando você, por exemplo, escreve nome, nome do meio e sobrenome, tudo numa linha só, né? Na coluna nome, né? Alguns bancos de dados você coloca coluna nome, coluna sobrenome, nome do meio, né? E coluna sobrenome. E alguns bancos de dados, inclusive, você coloca primeiro o sobrenome, nos Estados Unidos principalmente. Tá? No padrão americano, sobrenome e depois o nome. Ok? Então, vamos imaginar que você colocasse lá tudo numa coluna só chamada cliente, certo? Então, ó, pode ver aqui, ó, contact name Francisco Cheng ou Carlos Gonzalez, certo? E aí você tem o Carlos Gonzalez, o Pedro Gonzalez, o João Gonzalez, o Francisco Gonzalez, o Paulo Gonzalez. E aí, né? Como o Gonzalez está junto com o Carlos, você não conseguiria achar o Gonzalez que você quer. Você teria que pesquisar pelo nome inteiro, mas eu não sei o nome inteiro dele. Eu só sei que o sobrenome dele é Gonzalez, certo? Então você poderia colocar aqui like, né? Like. Só vai aparecer esse, porque só tem um. Olha lá, só retornou o Carlos Gonzalez. Se tivesse 10 Gonzalez aqui, apareceriam todos que são Gonzalez. Beleza? Então você está usando um caractere coringa, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos olhar aqui o outro que seria cidade de qualquer caractere seguido de ondon. Então qualquer caractere. L, por exemplo, um único caractere, L, London. Certo? Olha lá. O que eu falei? London, né? O primeiro caractere é o L. Ele é o seu coringa aqui. Qualquer caractere que preceda a palavra ondon. Certo? Isso quando você faz na frente dos outros, você fica sendo o rei do banco de dados, né? Porque o cara fala, nossa, como é que ele conseguiu pensar numa palavra, né? Como é que ele conseguiu pensar numa palavra assim, né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui contact name, né? Vamos mudar aqui para name, like, ard. Olha só, assim já não dá certo se eu colocar o ard. Por quê? Porque tem alguma coisa na frente e é só um caractere que eu posso usar. Se eu colocar o %, não importa o que tenha antes, tá? Olha lá, aparece Thomas Hardy, certo? Mas como se eu colocar o sinal de underline, só pode ser um caractere. Não poderia ser nenhum caractere depois. Eu poderia aqui usar assim, quer ver? Isso aqui, ó. %, um caractere, né? Ard, vamos ver se dá certo. Olha lá. Aí sim, ele achou o % que é o Thomas. E depois um caractere qualquer mais a palavra ard. Muito bem. Então, isso, com esse comando, a gente fecha a reposição. Eu vou estar abrindo agora uma tarefinha lá no Teams. E é assim que a gente faz a busca usando, né, os nossos comandos like com o Coringa.
certo? Beleza? Então é isso. Vou fazer a edição do vídeo e daqui a pouquinho eu coloco lá para vocês, né, lá no YouTube, e mando o link aí no nosso grupo, né, para vocês assistirem a essa aula e poderem praticar os 3 comandinhos aí que eu passei, né, que foram a média, o like, que é o semelhante, né, aqui é o semelhante, né, e o wildcards, que é os coringas, tá bom? Então, vamos praticar aí. Pode usar o banco de dados biblioteca. Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só, eu estou em biblioteca livros. Então, se eu quiser exportar o banco inteiro, eu tenho que estar apenas em servidor, ok? Em servidor, eu consigo exportar no formato SQL. Olha lá. Então, eu exportei o banco de dados inteiro. Veja só. Ele criou a tabela biblioteca, aliás, o banco, né, biblioteca, ó, nessa linha. Depois ele criou a tabela livros. Depois ele inseriu os dados em livros, ok? Aí ele adicionou a chave, né, ao campo código, ok? Aí depois ele criou as outras tabelas, ó. Ele criou a tabela será que tem. Isso é o que eu tenho aqui no meu banco. Aí ele alterou a tabela. Aí depois ele criou a tabela contas a pagar. Certo? Por quê? Porque eu exportei o banco de dados inteiro. Então, se eu exportar do jeito que eu fiz aqui, ó, servidor, eu exporto tudo isso. Tudo isso. Tá? Então vamos aqui deletar esse arquivo. Eu quero só biblioteca. Então, banco de dados biblioteca. Ok? Vamos exportar. Olha lá. Agora eu tenho banco de dados biblioteca. Se eu clicar aqui, vamos ver aqui no banco de dados, no nosso Notepad++. Observe que o banco de dados biblioteca não veio. Veio somente o que está dentro do banco de dados, que é a tabela livros e a inserção dos dados e a alteração para a chave primária, certo? Foi a única coisa que veio. Ou seja, se você exportar dessa maneira, você é obrigado a criar o banco de dados biblioteca, e aí depois você usa tudo isso que está aqui, ó, tudo isso que está aqui, para criar a tabela livros. É só dar um Ctrl A, copiar e vir aqui no SQL, ó, aqui, e grudar. Só que é o seguinte, se eu fizer isso agora, vai dar erro, porque eu já tenho a tabela livros. O banco de dados, você nunca vai conseguir exportar o nome aqui do banco. Só o que você vai conseguir exportar do banco são as tabelas. Então é isso aí, agora eu vou encerrar de verdade. Fiquem de olho aí no Teams, que eu vou postar uma tarefinha aí para vocês. Amanhã é quarta-feira, não temos. Quinta-feira voltamos 17h30. Sexta-feira também 17h30. Uma boa noite aí para todos. Boa noite, Igor. Obrigado mais uma vez pela presença. E nos vemos então na quinta-feira às 17h30. Fui!